Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero meditar no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus, no capítulo 18. A partir do verso 21, Mateus 18, 21, é o meu texto para esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, o implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse toda a dívida. Vendo os seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti por esta palavra, e eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abençoe a nossa vida, que nós sejamos edificados, fortalecidos, abençoados por causa da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor venha nesta noite trazer sobre nós uma revelação nova, enriquecendo-nos, tratando-nos, curando-nos, abençoando-nos. Senhor, eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meu título para esta noite é Fardo Suave, Vida Leve. Fardo suave, vida leve. Muitos de nós, às vezes, vivemos uma vida com um fardo muito pesado e gememos debaixo de dores, açoites, angústias. E não é do interesse do Senhor que nós venhamos a carregar pesos extras. Mas às vezes nós carregamos pesos extras, fardos pesados, e a vida se torna um cansaço,
uma fadiga. Às vezes alguns estão até sobrecarregados. Esse assunto tem se tornado tão complexo, porque muitos de nós, às vezes, não conseguimos ficar de pé só com o nosso natural. Alguns estão precisando de medicamentos, e medicamentos pesados. Uns não dormem, outros não relaxam. Viajam de férias e voltam mais cansado das férias do que quando saiu. E Jesus tem para nós um fardo suave e uma vida leve. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo de Jesus é leve, por que nós carregamos tanto peso? Por que nós carregamos tanta bagagem? E Jesus contou essa parábola para lançar a luz no nosso coração, para lançar luz na nossa mente. E aqui está um ensino que pode nos encorajar a abrir mão de alguns pesos, alguns fardos. Pedro chegou para o Senhor Jesus e Pedro estava preocupado sobre essa questão de quantas vezes deve se perdoar um irmão. Era o assunto que incomodava o coração de Pedro. Pedro disse: Senhor, quantas vezes se deve perdoar ao irmão que pecou contra a gente? E o próprio Pedro nem espera Jesus responder a pergunta, ele mesmo já emenda uma segunda pergunta, que é uma pergunta em forma de resposta: Senhor, eu acho que 7 vezes está bom. E Jesus disse para Pedro: Pedro, eu não digo apenas 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. E Pedro, eu imagino que ele perdeu o chão. Pensa comigo, imagine que você está com a ponta do dedão, a unha do dedão aí machucada, caiu alguma coisa em cima e machucou. E você está ali indo para o banheiro ver o irmão, e sem querer ele chuta o seu dedão machucado, aquela dor aguda. Aí, irmão, me perdoe. Aí você: irmão, tudo bem, está doendo bastante, mas eu te perdoo. Aí você vai para lá e depois, quando você está voltando, encontra de novo com ele e ele dá um chute no mesmo lugar. Ah, me perdoa, irmão. Aí você diz: tudo bem, irmão, a Bíblia manda perdoar, eu te perdoo. Aí você vem descendo da rampa, daqui a pouco ele te encontra aí no mesmo lugar. E depois no mesmo lugar. E depois no mesmo lugar. E depois no mesmo lugar. Aí você vai dizer: não, pastor, desse jeito eu vou ter que dar um soco ungido nesse irmão. Mas não tem soco ungido não, tá? Era disso que Jesus estava falando. Como perdoar o irmão que lhe ofende? Como perdoar as ofensas? Como ficar livre desse peso? E Jesus contou uma parábola que um homem devia 10.000 talentos, e que um rei chegou e chamou os seus servos para começar a acertar as contas. Não foi só esse homem, mas tinha várias pessoas devendo ao rei, e o rei começou a acertar as contas. Meu primeiro ponto nesta noite, que eu quero chamar a sua atenção, que o texto começa assim: que um rei começou a ajustar as contas, a acertar as contas. Existem contas espirituais.
Existem contas espirituais, existem dívidas espirituais, dívidas emocionais, existem dívidas físicas, não é, que a gente deve na padaria, no supermercado, no cartão de crédito. Existem dívidas emocionais, existem dívidas espirituais. Mas esse homem tinha uma dívida, a dívida dele era 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma quantidade enorme de dinheiro, é uma conta impossível de ser paga. E quando o rei chamou esse homem para acertar contas, ele disse: Senhor, eu não tenho como te pagar essa conta, é uma conta impagável. E ele se humilhou, e o seu senhor, movido de íntima compaixão, movido de grande amor e grande misericórdia, movido de grande generosidade, se compadecendo do devedor, se compadecendo daquele que devia muito, disse: eu lhe perdoo, sua dívida está perdoada, não precisa vender sua esposa e seus filhos para pagar a dívida, pode ir em paz, vá em paz e fique tranquilo. Esse homem saiu da presença do rei, e ele encontrou um seu conservo que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho era uma dívida fácil de pagar. 10.000 talentos era uma dívida impagável. Mas 100 denários era uma dívida possível de pagar. Com 100 dias de trabalho dava para se pagar. Mas o seu conservo disse para ele: olha, eu não tenho como pagar você esses 100 denários, tenha paciência comigo que eu te pagarei. Ele pediu o quê? Paciência e tempo para pagar a dívida. Ele não aceitou. Ele pegou o seu conservo e começou a surrá-lo. E a Bíblia diz que ele pegou o seu conservo e levou e entregou na prisão, e lançou na prisão com dureza de coração, querendo receber o seu dinheiro. E o seu conservo ficou na prisão por causa de 100 denários, 100 dias. Mas ele havia recebido perdão de 10.000 talentos. 10.000 talentos equivale a milhões de dinheiro. Há centenas de anos. E agora ele prende o seu conservo por causa de 100 dias de trabalho. Então os seus companheiros, que ficou sabendo do acontecido, foi e contou ao seu senhor. E o seu senhor mandou chamá-lo e disse: servo mau, eu perdoei toda aquela sua dívida, porque você não tinha com que pagar, e agora você não consegue fazer o mesmo com o seu conservo. Esse texto está nos falando de como nós recebemos grandes bênçãos de Deus, e como nós temos dificuldade de abençoar na mesma proporção que nós recebemos. Imagine que quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus lhe perdoou 1 milhão de pecados. 1 milhão de pecados. Para alguns aqui, eu acho que tem uns 10 milhões de pecados. Uns 20 milhões de pecados, Deus perdoou. Mas o caso aqui é que ele está ofendido com uma pequena ofensa. Quando a ofensa do irmão entra no nosso coração e nós não conseguimos perdoar na mesma proporção que perdoamos, a Bíblia chama esse comportamento de pessoa malvada, servo mau. Então eu quero te perguntar nesta noite, baseado naqueles que te feriram, você se considera um servo generoso ou você se considera um servo malvado?
A única forma de você dar a resposta é pela quantidade que você consegue perdoar. Se você é aquele que perdoa, e não guarda rancor, então você está no caminho de um servo bom. Mas se você é aquele que guarda mágoas, guarda ressentimentos, guarda angústia, então você está no caminho do servo mau. Em Mateus, no capítulo 6, eu queria que projetasse para mim, Mateus capítulo 6, acho que versículo 14 e 15. Mateus 6, versículo 14 e 15, é interessante. Jesus ensinando isso: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Todas as vezes que nós não perdoamos as ofensas, os céus ficam fechados para nós, e nós não podemos receber o perdão de Deus, porque nós não fomos generosos para perdoar a ofensa do próximo. E o que acontece quando nós não conseguimos perdoar a ofensa daqueles que nos ofenderam? Aí nós carregamos um fardo pesado. Ao invés de um fardo leve, carregamos um fardo pesado, porque a angústia entra no coração, pode até ficar com depressão. Por que essa oração esse texto está em Mateus no capítulo 6? Porque em Mateus capítulo 6 você tem a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se o pão nosso é o pão nosso de cada dia, então o perdão também deve ser o perdão nosso de cada dia. Todos os dias você precisa de pão fresquinho. Quantos aqui gostam de comer pão quentinho? Aquela manteiguinha derretida, levante a mão assim. Delícia, né? No café. Delícia. Não é verdade? Mas nós gostamos de pão fresquinho, da padaria, pão fresquinho, quentinho, delicioso, bem feito. De igual forma, nós precisamos de liberar perdão fresquinho. Agora eu peguei vocês, né? O que é perdão fresquinho? A pessoa acabou de te ofender, nem deu tempo dela te pedir perdão. A primeira coisa que você faz é: Senhor, eu estou sentindo uma dor terrível, mas eu perdoo essa pessoa. Perdão fresquinho. Pastor, mas ela nem me pediu perdão. Deve primeiro esperar a pessoa pedir perdão. Onde está escrito isso? Então aqui cabe uma pergunta: quem é a pessoa mais beneficiada quando se libera o perdão? É quem perdoou. Por quê? Em primeiro lugar, porque se você perdoar, irmãos, as ofensas,
as janelas dos céus estarão abertas para você, e Deus também vai te perdoar e abençoar a sua vida. Se você perdoar, as janelas dos céus estarão abertas para você. Quem é que ganha quando se libera o perdão? Eu não libero o perdão para as pessoas pensando nas pessoas. Todas as vezes que alguém me ofende, antes da pessoa me pedir perdão, eu já liberei o perdão. Eu libero instantaneamente, na hora. É só eu sentir a dor no coração, eu falo: Senhor, eu estou diante de Ti e eu estou liberando perdão para fulano que me ofendeu. Você sabe por quê? Porque eu não quero ficar preso na amargura, no ressentimento, na angústia. Eu não preciso de mais fardos pesados. Já tem muita conta para pagar, tem família para tomar conta, tem ministério para cuidar. Para que eu vou colocar mais peso, mais peso? Jesus disse: olha, se você não perdoar os homens de coração, você vai ficar com os céus fechados. Eu não quero os céus fechados, eu quero os céus abertos. Eu preciso de Deus. É Deus a quem me sustenta, é Deus a quem me protege, é Deus a quem me liberta, é Deus a quem me cura, é Deus a quem me restaura, é Deus a quem me abre porta, é Deus a quem derrota os meus inimigos, é Deus a quem abre o mar para mim passar, é Deus a quem envia a provisão. Eu preciso de Deus, e Deus estabeleceu que para mim se relacionar com Ele, eu preciso perdoar o meu irmão. É um mandamento de Deus. Então, gostando ou não gostando, eu obedeço o mandamento do meu Deus, porque Ele é Deus, Ele tem razão naquilo que fala. Se Ele falou, é porque vai me fazer bem. Se Ele falou, é para o meu bem. Então eu não preciso ficar eu não preciso ficar na prateleira dos servos maus, aquele que não consegue perdoar. Mas é interessante que o homem não conseguiu perdoar. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite é: por que ele não conseguiu perdoar? O perdão tem 3 etapas, 3 fases. O perdão de Deus. Quantos receberam o perdão de Deus aqui? Digam amém. Você recebe facilmente o perdão de Deus? Facilmente? O perdão de Deus é fácil. Algumas pessoas têm dificuldade de receber, mas ele é fácil. Agora existe a segunda fase, que é o perdão ao próximo. Essa fase não é fácil. Para perdoar o próximo, você precisa ser generoso. Agora, você só consegue ser generoso se você entender o tanto que você foi perdoado. A parábola nos diz isso. O homem que foi perdoado de 10.000 talentos, uma dívida impagável, uma montanha de dinheiro. E o homem que não conseguiu perdoar o próximo, não conseguiu perdoar 100 denários, uma dívida pequenininha. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que ele não conseguiu perdoar, porque ele recebeu uma palavra, mas a palavra não entrou no seu coração. O Senhor, o rei, chegou para ele e disse: está perdoado, pode levantar e vai ir embora. Ele levantou e foi embora, mas ele não se sentia perdoado. Ele ainda se sentia devedor. Mas o rei disse: está perdoado. Mas ele não se sentia perdoado, ele se sentia devedor. As algemas ainda estavam dentro dele. E então, quando ele encontra o seu conservo, as reações dele são reações dos seus sentimentos.
emocionalmente ele ainda se sentia devedor. Mas o seu Senhor lhe disse: está perdoado. Mas emocionalmente ele não se sentia perdoado. Então, quando ele encontra o seu conservo, ele o agarra e o sufoca. Todo perdão que não passa pela fase da cura ainda oprime e sufoca, mesmo tendo recebido perdão legal. Quando você está ferido, ofendido com alguém, ele pode dizer para você assim: você está perdoada. Mas se você ainda não se sente perdoada, suas reações serão baseadas em suas crenças e não naquilo que você ouviu. Quando esse homem sufoca o outro, ele está dizendo: eu não me sinto livre, eu não me sinto perdoado. E é uma chave que só Deus pode virar dentro de nós. E às vezes nós precisamos orar a Deus e dizer: Deus, me livra dessa prisão. Por quê? Palavras, ações geram memórias, e às vezes as memórias estão ofendidas, estão machucadas. E se livrar das memórias doentias é um milagre. Então nós precisamos de uma cura. Então esse homem chega e sufoca o outro. Por que ele sufoca o outro? Ele não se sentia perdoado, embora o seu Senhor houvesse dito que ele estava perdoado. Muitas vezes você pede perdão a Deus, e aí Deus te perdoa instantaneamente. Em 1 de João, no capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. Todas as vezes que nós pedimos a Deus perdão dos pecados, Ele perdoa instantaneamente, porque Deus quer mais perdoar a gente do que o que a gente imagina. Perdoar está no caráter de Deus, está ligado à generosidade de Deus, está ligado ao amor de Deus, está ligado à pessoa de Deus. Deus é perdoador. Agora, tem uma coisa em Deus que nós não conseguimos fazer. A Bíblia diz que quando Deus pega os nossos pecados, Deus lança os pecados no mar do esquecimento. Nós, os seres humanos, não conseguimos fazer isso. Volta e meia, nós vamos lá e visitamos as mesmas memórias, os mesmos traumas, as mesmas dores, as mesmas ofensas, e elas voltam com toda a força, como se fosse aquele dia que você foi ofendido. E então, pastor, o que eu tenho que fazer quando a memória volta com toda a força, volta com toda a gama de sofrimento? Se tem choro, se tem ira, se tem revolta, então significa dizer que você ainda não foi curado. Mas a parte legal já foi feita. Você já pediu perdão a Deus e já pediu perdão a outra pessoa. Só a terceira parte que ainda não foi feita. Porque o perdão tem essas três fases: perdão a Deus, perdão ao próximo e depois do perdão a si mesmo. Por que eu preciso perdoar a mim mesmo? Quando você perdoa a si mesmo, significa dizer que a cura entrou.
uma pessoa me ofendeu, e me ofendeu tão profundamente, que eu fiquei com uma dor absurda. Era como se o meu coração estivesse uma cratera, tamanho do mestre Álvaro. Então eu corri para o meu pastor, e eu disse: pastor, eu não quero saber mais de ministério, não quero saber mais de igreja, eu estou abandonando tudo. E ele é do temperamento dele, daquele bem alto, mais alto do que o meu, e ele olhou para o meu rosto assim, e ele colocou a mão no meu peito e disse: seja curada em nome de Jesus. Fui curado instantaneamente, na hora, a unção cura. Mas houve uma outra vez que eu fui ferido por uma pessoa tão profundamente, que eu liberei perdão, nós nos encontramos e nos acertamos, nós nos perdoamos um ao outro, nós comemos juntos, e todas as vezes que eu lembrava da cena, eu caía de novo, e a cena vinha com tanta força, que ela me aprisionava. E eu fui para um aconselhamento com um pastor amigo meu, e eu contei para ele das minhas dores, e eu disse para ele: eu acredito que ele ainda não me perdoou. Só que ele havia dito: eu te perdoo, está perdoado, entre eu e você não tem nada. Só que a minha mente não registrava. Então eu estava lá sentindo dor, e eu chorava, eu tinha angústia. Todas as vezes que eu lembrava da pessoa e da cena, eu sentia angústia. E aí, nesse aconselhamento de 2 horas, o pastor disse para mim, um pastor de referência, um homem de Deus, ele disse: Adão, é claro que ele te perdoou. Já fazia 2 anos. Quando ele disse: é claro que ele já te perdoou, foi como se virasse uma chave dentro da minha cabeça. Eu disse: é verdade, fui perdoado. Quando eu admiti, fui perdoado, nunca mais senti a dor. Pastor, e o que o senhor fez durante esses 2 anos? Todo dia eu profetizava para mim: estou perdoado. Pastor, a dor voltou inúmeras vezes. Quando ela voltava, eu dizia: estou perdoado. Hoje posso falar daquele assunto sem sentir nada, absolutamente nada. Quando você pode voltar ao assunto, encontrar com a pessoa e não sentir nada, significa dizer que você está curado. Só que essa cura pode acontecer instantaneamente, ou não, mas ela não tem a ver com Deus, ela não tem a ver com o próximo, ela tem a ver apenas com suas emoções, seus sentimentos. Mas enquanto ela não acontece, você carrega um fardo pesado, você carrega um fardo difícil. Esse homem então foi levado e entregue aos torturadores. Eu queria finalizar essa ministração desta noite, para que você leve uma vida com um fardo leve e uma vida suave. Mas eu quero te advertir acerca desse assunto. Eu quero caminhar em alguns textos com você para finalizar. Eu quero contar com a ajuda da Betina. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, há um texto interessante. Hebreus 12, 15, eu pedi para ela projetar aqui para mim, e eu quero pensar com você. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Deixa esse texto aqui na tela, eu quero pensar nele com vocês. Há muita sabedoria nesse texto também. Presta atenção. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. O que acontece com uma pessoa que está cheia de amargura no coração? Vai ficar afastada da graça de Deus, não vai acessar a fé, não vai tocar o mundo espiritual, porque está com amargura no coração, está com o coração amargurado. Mas o texto continua: e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. O que vai causar? Perturbação. Vai perturbar a mente, vai perturbar as emoções, vai perturbar a área dos pensamentos, dos sentimentos. A pessoa vai viver mal. Agora, existe ainda um outro perigo,
que uma pessoa contaminada, perturbada, vai contaminar alguém da casa, vai contaminar pessoas próximas. Se for um discipulador, pode contaminar discipulado. Se for um líder de ministério, pode contaminar pessoas do ministério. Pode contaminar pessoas lá no trabalho. De repente a empresa lá no trabalho tem um monte de gente contaminada, porque uma pessoa deixou nascer uma raiz de amargura no coração, perturbou ela, perturbou a casa, perturbou a família, perturbou o emprego, perturbou até os amigos. Está aqui, ó. E diz uma pessoa com raiz de amargura. Agora o problema é o seguinte: tem gente que tem uma raiz de amargura, e tem gente, irmãos, que tem uma mata atlântica de amargura. Aí perturba a casa, perturba a família, perturba os relacionamentos, perturba o ambiente de trabalho. Por onde ela vai está mal. E não adianta mudar de igreja, mudar de pastor, porque não resolve nada. Por onde ela for, está lá dentro dela, a amargura está lá, ressentimento está lá, não resolve. O que precisa fazer? Perdoar de coração. Mas eu quero avançar um pouco mais com você. Eu quero ir para Tiago capítulo 3, versículo 14. Tiago 3, versículo 14. Tiago 3, 14. Se pelo contrário você tem em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não glorie nisso, nem minta contra a verdade. A amargura está ali, e a amargura no coração cria sentimento de rivalidade. Vai criar rivalidade, porque está com o coração amargurado. Ao invés de amabilidade, ao invés de bondade, ao invés de mansidão, tem rivalidade, tem disputa, porque está com raiz de amargura no coração. Aí nós precisamos tratar disso, porque senão o que acontece? Vai carregar um fardo pesado, vida amarrada, relacionamento difícil. Quando vai conversar, não tem palavras doces, não tem diálogo, tem palavras duras, palavra pesada. Por quê? Raiz de amargura no coração, coração amargurado. A Bíblia diz em Tiago que está mentindo contra a verdade. Mas eu quero avançar. Efésios capítulo 4, os versículos 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. É um texto interessante. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. A amargura apareceu, vamos arrancar ela. Vamos arrancar com raiz e tudo. Como é que a gente arranca com raiz e tudo? Perdoando. Pastor, 7 vezes o mesmo pecado? Não, 7 não, 70 vezes 7, Jesus disse. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Qual é o padrão, irmãos? Do mesmo jeito que Deus nos perdoou em Cristo, nós também perdoamos os irmãos. Agora, quem não consegue perdoar o irmão do mesmo jeito que Deus perdoou em Cristo, é porque ele ainda está na prateleira do servo mau. O servo que não conseguiu perdoar 100 denários e foi perdoado de 10.000 talentos. Agora eu quero te fazer uma pergunta, eu quero finalizar com esse texto. Você percebeu que no versículo anterior tem o quê? Vamos voltar para o versículo 31 e eu quero pensar com você. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Começa com a raiz de uma amargura, vira indignação, e a coisa vai se movendo para a ira. Daqui a pouco tem gritaria, palavras torpes, blasfêmia, a coisa vai ficando azeda, relacionamento fica azedo. Agora, o contrário disso, versículo 32. Bondoso, igual Deus é bondoso. Será que nessa igreja tem crentes bondosos igual Deus é bondoso? Tem crente bondoso aqui, irmãos? Bondoso igual Deus é bondoso? Se você não é igual a Deus, você precisa caminhar para lá.
compassivo. O que é uma pessoa compassiva? Ele não é impaciente. Qual foi o problema daquele mau servo? Ele foi impaciente, porque o homem disse assim: olha, eu consigo te pagar, mas me espera um pouco. Ele diz: não, eu quero é agora. Comigo o negócio é resolvido, é agora. Mas eu agora não tenho. Então, foi considerado mau. Agora, perdoando uns aos outros, como também nos perdoou em Cristo. Se a gente perdoa uns aos outros, e se a gente decide perdoar as ofensas, e nisso nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. Eu não vou ler, que a hora não permite, mas os psiquiatras ficam doidos com a pessoa de Jesus, porque a Bíblia relata que Jesus estava na mesa da ceia, e a Bíblia relata que Jesus sabia que Judas era o traidor, e a Bíblia relata que na mesa da ceia, Jesus sabendo que Judas era o traidor, Jesus pegou um pedaço de pão molhado e deu para Judas. E na cultura judaica, dar um pedaço de pão molhado para alguém na mesa da ceia significava dizer: eu te considero muito. Se você estivesse diante daquele que te trai, o que você diria para ele? Eu te considero muito, eu te amo muito. A Bíblia diz que na cruz, Jesus olhou para os homens que o prenderam e que o esbofetearam e que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É interessante que esse texto diz: olha, você precisa perdoar como Cristo perdoou. E eu quero finalizar aqui. Cristo perdoou generosamente. Quando alguém vai na sua casa e é alguém muito querido, e você prepara para receber essa pessoa querida na sua casa, é uma pessoa querida, uma pessoa amada, como você faz? Você oferece para ele uma mesa vazia? Não. Você prepara um banquete generoso, um café especial, um pão de queijo, um bolo achocolatado. Você prepara uma mesa generosa, porque aquela generosidade fala de como você o ama, como aquela pessoa é importante para você. O perdão tem que ser generoso, porque Deus nos perdoou generosamente. Quantos pecados você acha que Deus te perdoou? 10 mil pecados? 100 mil pecados? 1 milhão de pecados? 10 milhões de pecados? 50 milhões de pecados? E Deus te perdoou. E por que você não consegue perdoar a ofensa de um irmão? Se você não perdoar a ofensa do irmão, eu sinto muito, mas você vai levar um fardo pesado, vai viver uma vida difícil. Deus não quer isso para você. O maior beneficiado quando se perdoa é você. Então por que, pastor, quando alguém te ofende, você perdoa mesmo sem pedir perdão? Porque eu não quero ficar preso, eu não quero ficar amarrado, algemado. Então quando alguém me ofende, eu já entro no mundo espiritual e digo: Deus, eu estou perdoando fulano, liberando perdão sobre ele, sobre a casa dele. Pastor, mas isso é muito bonzinho. Eu preciso ficar livre. Vou perguntar a vocês: lá na cruz, aquelas pessoas que estavam furando Jesus, crucificando Jesus, perguntaram ou pediram a Jesus perdão? Não. Por que ele perdoou?
porque ele sabia que perdoar é ficar livre. Quando você perdoa, o fardo fica leve, as algemas se partem, as cadeias se quebram, o inimigo perde a batalha, e nós deixamos de ser pessoas mesquinhas e passamos a ser pessoas generosas, porque o nosso Deus é generoso. Quando você perdoa, você se assemelha ao Pai do céu, que perdoa aos homens as ofensas, e assim as janelas dos céus estão abertas para você, e você vai andar com um fardo leve, com um jugo suave. A sua vida será bem melhor, porque você decidiu perdoar as ofensas. Não guarde ofensa no coração. Tenha um fardo leve e um jugo suave, vida leve. O que eu quero dizer com isso? Viva sereno, seja sereno de coração. Não guarde a ofensa no seu coração, para você viver bem, para você estar livre, dentro do seu próprio ser, dentro da sua própria consciência. E quando assim fizer, a vida vai sorrir para você. Vai ser bem mais fácil. Se coloque de pé. Independente do que a pessoa fez com você, perdoe. Independente do que a pessoa fez com você, perdoe. Eu quero dar nesta noite a oportunidade de você vir aqui na frente para ser curado das feridas que lhe causaram. É uma noite de cura. O Espírito Santo está me mostrando que nós temos muitas pessoas aqui que foram decepcionadas nas relações, ficaram decepcionados. Você que ficou decepcionado, hoje é o dia de você ser generoso e liberar perdão para quem te decepcionou, para não carregar um fardo pesado, para ter uma vida leve. Saia do seu lugar e venha. Venha, pode vir. Venha.